Fala pessoal, vamos para mais uma aula de resolução de exercícios, aula rapidinha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre notação científica e ordem de grandeza. Então vamos para a primeira questão. Diz o seguinte, ó: o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate? Primeira coisa, como eu sempre digo, sublinha o comando da questão. O que a questão está perguntando? O número de vezes que o sino bate em um ano. Na verdade, ele quer saber qual é a ordem de grandeza desse número. Mas para saber a ordem de grandeza, primeiro a gente vai achar o número. E quais são os dados que ele dá na questão? Que o sino da igreja bate uma vez a cada meia hora, isso todos os dias. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: se o sino bate uma vez a cada meia hora, então é claro que o sino bate duas vezes por hora. Ora, se um dia tem 24 horas, então o sino bate 24 horas vezes duas batidas por hora, não é verdade? Então é claro que ele vai bater 48 vezes por dia, né? Então no dia dá 48 batidas. Perfeito. Então, em um ano, é só lembrar, um ano tem 365 dias. Então, ó, se a gente chamar de N o número de batidas por ano, vai ser 48 batidas por dia vezes 365 dias. Então, não tem muito segredo. Para resolver essa questão, basta pegar o 48 e multiplicar por 365. Dá 17.520. Então, a gente faz aqui, ó, isso igual a 17.520. Para descobrir a ordem de grandeza de um número, eu tenho que escrevê-lo em notação científica. Então, todo número tem uma vírgulazinha aqui no final. Tudo que eu vou fazer é deslocar essa vírgula. Fica, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu fico com 1,752 vezes 10 a quarta potência. Então, qual é a ordem de grandeza desse número? Eu olho para o número que multiplica a potência de 10. Esse número aqui, ele é menor do que a raiz de 10. Então, a ordem de grandeza acaba sendo esse número aqui que a potência de 10 é elevada. Então, a ordem de grandeza é realmente 10 a quarta. Essa é a resposta para a nossa questão. Veja que a gente utilizou aí o método de resolução de exercícios, onde a gente foi direto ao ponto. Vamos aqui para a próxima questão. A questão essa da UFG de Goiás acaba levando em conta aqui uma música muito famosa do Vinícius de Moraes. Vamos entender aqui, ó, a leitura do texto. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que beijinhos que eu darei na sua boca. Chega de saudade, famosíssima do Vinícius. E olha só o texto da questão. Supondo que o volume total de água nos oceanos seja cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos e que haja, em média, um peixe em cada cubo de água de 100 metros de aresta, o número de beijos que o poeta beijoqueiro teria que dar em sua namorada para não faltar com a verdade seria da ordem de... Primeiramente, ó, vamos entender o que a questão está pedindo. Está pedindo o número de beijos que o rapaz teria que dar para não faltar com a verdade, certo? Ora, e o que ele dá? O volume total de água nos oceanos. Ele diz que é cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Outro dado que ele também dá na questão, vou sublinhar de preto, é que, em média, um peixe em cada cubo de água de 100 metros de aresta. Questão interessantíssima. Então vamos trabalhar com os dados. Primeira coisa que eu tenho que ter cuidado é para tudo estar na mesma unidade, certo? O volume total, ele fala, vou chamar assim, o volume total é 1 bilhão. 1 bilhão é 10 a nona, certo, gente? Então é 10 a nona quilômetros cúbicos, é isso? Ou seja, 1 bilhão, ou seja, 10 a nona quilômetros cúbicos. Vamos transformar isso daqui para metro cúbico? É o seguinte, ó. Isso aqui é igual a 10 a nona. O quilômetro cúbico nada mais é do que o quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Esse é o quilômetro cúbico. Tranquilo? Então, o volume total é igual a 10 a nona vezes. Sendo que cada quilômetro é 1.000 metros, ou seja, é 10 a terceira metros. Então fica 10 a terceira metros vezes 10 a terceira metros vezes 10 a terceira metros. Então aqui, ó, o volume total é igual a 10 a nona. Aí aqui, 10 a terceira vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira. Conserva a base e soma os expoentes. 3, 6, 9. Metro vezes metro vezes metro é o metro cúbico. Agora, mais uma vez, vou conservar a base. 10 a nona vezes 10 a nona é igual a 10 elevado a
18 metros cúbicos. Esse é o volume total de água no oceano. Beleza. Mas qual é a concentração de peixe? Tem um peixe para cada cubo de 100 metros de aresta. Qual é o volume de um cubo de 100 metros de aresta? É só lembrar, o volume do cubo é o lado dele elevado à terceira. No nosso caso, então, é 100 metros elevado à terceira. Então, 100 é 10 ao quadrado, vezes metro. Tudo isso está elevado à terceira. Potência de potência conserva a base e multiplica a potência, o expoente. Então, fica 10 elevado a 6 metros cúbicos. Ora, isso quer dizer que a cada 10 a sexta metro cúbico, a gente vai encontrar um peixe. Se o volume total é 10 a 18 metro cúbico, se eu dividir o volume total pelo volume de um cubo que eu tenho um peixe, eu vou ter um número de peixes estimado no oceano. Então vamos dizer ó, que esse N, que é o número de peixes, é o volume total, 10 elevado a 18 metros cúbicos, dividido pela concentração, que é um peixe a cada 10 a sexta metro cúbico. Ora, vou cortar o metro cúbico com metro cúbico, não tem unidade, porque é um número, né? Ó, e aqui eu tenho 10 elevado a 18 dividido por 10 elevado a 16. Divisão de potência da mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. 18 menos 6 dá 10 a 12. Então veja que esse é o número de peixes que tem no oceano. Então, se o eu lírico aqui da música fosse cumprir com a palavra, teria que dar 10 elevado a 12 beijos na sua namoradinha. Seria simplesmente isso aqui, ó. 1 e mais 12 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 beijos. Somente, então veja que claro que ele não conseguiria dar isso nem na vida inteira dele, certo? Resposta correta, então, letra B. Como fala o Fernando Pessoa, o poeta é mentiroso mesmo. Vamos para mais uma aqui. Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de aresta 0,5 cm por 0,5 cm por 1 cm, qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contido no volume de 1 litro? Ou seja, o comando da questão é que ele quer o número, ou a ordem de grandeza, na verdade, do número de feijões contido no volume de 1 litro. E o que ele dá? Ele dá as dimensões de um cubo de feijão, como se o feijão fosse um cubinho que pudesse ser modelado por isso. Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar de uma informação importante. É dessa daqui, ó. 1 litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Se você pegar um cubo que tem 10 centímetros de lado, o volume que vai ter nele é de 1 litro. Então, o decímetro cúbico é 1 litro. Por outro lado, cada decímetro tem 10 centímetros. A gente sabe disso. Então, isso aqui ó, é igual a 1 vezes... Aí, o decímetro cúbico é o quê? É 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Isso é que é o decímetro cúbico. Então, 1 litro é igual a 1 vezes... É como eu falei, cada decímetro é 10 centímetros. Então, vou botar aqui, ó, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Perfeito? Então, 1 litro é 10 vezes 10 vezes 10, 10 a terceira, é 1000 centímetros cúbicos. Perfeito. Agora, qual é o volume de 1 grão de feijão? A gente vai botar aqui, ó, o volume de um paralelepípedo é simplesmente, vou botar aqui o volume do feijão, um lado, vezes um lado, vezes um lado, né? Largura, comprimento, altura. Então, 0,5, ó, tudo em notação, que a gente não tem tempo a perder, tá? 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1, vezes 0,5 também, 5 vezes 10 a menos 1. E 1, aqui, ó, vezes só 1 mesmo, certo? E aqui eu já vou estar em centímetros cúbicos. Veja que tudo na mesma unidade para não dar problema. Então, o volume final, ó, veja, é 25 vezes 10 a menos 2 centímetros cúbicos. Perfeito. Ora, o número de feijão, então, é o volume total de 10 a terceira centímetros cúbicos dividido pelo volume de um feijão. Olha, o volume de um feijão é 25 vezes 10 a menos 2 centímetro cúbico. Então, note, o centímetro cúbico corta com centímetro cúbico. Tranquilo?
Então, veja, quando não tem nada multiplicando a potência de 10, é como se tivesse 1. Se você pegar 1 e dividir por 25, dá 0,04. Então, ó, eu vou botar aqui 0,04 vezes 10. Aí aqui, ó, divisão de potência da mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Fica 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2, que dá 5. Vamos lá. Preciso escrever esse número em notação antes de calcular a ordem de grandeza dele. Vou fazer a vírgula andar 2 vezes para a direita. Então fica 4 vezes 10. Aí aqui eu tenho que subtrair 2 porque eu andei para a direita. Então 5, 4, 3. Então o número de feijões que cabe é 4 vezes 10 a terceira. Professor, então a resposta, né? Letra C? Não, ele perguntou a ordem de grandeza. Para saber a ordem de grandeza de um número, a gente tem que olhar para o número que multiplica a potência de 10. Veja, 4 ele é maior do que a raiz de 10. Então a ordem de grandeza não vai ser 10 a terceira, eu tenho que somar 1 aqui, vai ser 10 a quarta. Lembrando, raiz de 10 mais ou menos igual a 3,16, tá, pessoal? Então, a resposta para a nossa pergunta não é 10 a terceira, acaba sendo 10 a quarta. Com isso, a resposta correta é a letra D, certo? Então, ó, 3 exercíciozinhos que resolvemos aí, envolvendo notação científica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo o mais brevemente possível. E até a próxima, pessoal.